Seja bem-vindo a mais uma aula de reforço aqui da disciplina de Sociedade e Cultura. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui das aulas remotas de Sociedade e Cultura, de ensino religioso também, mas só que essa aula aqui era de Sociedade e Cultura, tá? Para não confundir a mentezinha de vocês. Então, diante disso, hoje se trata de um reforço. Então, se é um reforço, significa que na aula passada eu já tinha trabalhado esse conteúdo, sociedade de consumo. E hoje se trata de uma revisão, de uma recapitulação, ou melhor, um reforço, trazendo aí de forma sucinta e, ao mesmo tempo, de maneira resumida, sobre o que é uma sociedade de consumo, quais são as suas características, seus elementos, quais são suas causas e, ao mesmo tempo, quais são as suas consequências, tanto para o meio ambiente, como também para as nossas vidas, enquanto aí uma questão que pode gerar, inclusive, depressão, crise de ansiedade e outras questões também. Então, é um assunto que está presente aí no nosso dia a dia, tá? A questão do próprio consumo em si, para a nossa sobrevivência, a gente precisa de consumir, isso é fato. A questão é o quê? Quando você coloca a ideia de consumo de maneira exagerada ou consumo de maneira consciente, ok? Então, aqui é o professor Marcos Paixão. Vamos lá para mais uma aula aqui com vocês. Antes de mais nada, quais são os nossos acordos mesmo? Realização da atividade. Não é apenas você assistir a videoaula, deixar o seu comentário aqui, se você gostou ou não gostou, o que você conseguiu absorver de informação na aula de hoje, mas também realizar a atividade. Você realiza a atividade tudo bonitinho, em seguida tira a foto e manda para o seu professor, a sua professora de Sociedade e Cultura. Essa é a questão aqui da logística das aulas remotas. Você acompanha por aqui enquanto está em casa e, ao mesmo tempo, realiza as atividades. Quem está no presencial também está fazendo esse processo, porém, com o professor em sala de aula. Quem está em casa faz isso aqui comigo, beleza? Então, vejamos só. Realização da atividade é o nosso acordo principal. Poderá utilizar como suporte tanto essa videoaula aqui, como também a videoaula passada, ou, se não, a apostila. Caso não tenha, solicite ao seu professor de Sociedade e Cultura ou a sua professora de Sociedade e Cultura, que eu tenho certeza que ela encaminhará para você a apostila, o material, ok? Então, antes de mais nada aqui, eu trago essa imagem. O que é que essa imagem tem a ver, professor, com a ideia de sociedade de consumo? Então, aqui eu consigo perceber a ideia consciente, né, ou seja, uma ideia de consciência, ou seja, um consumo moderado, de acordo com as suas reais necessidades, versus compras, né, ou seja, compras versus consciente. Então, consciência. O que é consciência? É o consumo exagerado ou o consumo consciente? O consumo exagerado é quando a pessoa acaba consumindo para além daquilo que você de fato vai usar. Lembra que eu solicitei para vocês fazerem uma lista na aula passada sobre os produtos que acabam ali sobrando dentro de sua casa? Então vamos pensar o seguinte: seu pai, sua mãe, sua avó, enfim, o seu responsável faz compra e quando chega no final do mês, sempre acaba sobrando ou indo para o lixo aquilo que sobrou, né? Porque às vezes atingiu ali o tempo de validade e tudo mais. Aí eu pedi para que vocês fizessem essa lista desses materiais que sobram, que ali serão destinados para o lixo. Automaticamente, esse produto que vai para o lixo, que teve o desperdício, é porque não houve um consumo de forma consciente, ok? Forma consciência é apenas consumir aquilo que é básico ao ser humano, aquilo que está ligado à própria sobrevivência em si. Então, essa imagem faz essa reflexão. Quais são os tipos de consumo que nós estamos realizando hoje em nossa sociedade? E como isso acaba prejudicando, por exemplo, o nosso dia a dia, o nosso meio ambiente, beleza? Então, essa imagem traz essa reflexão. Consumismo de forma exagerada versus consumismo consciente, tá? Quando se fala de sociedade de consumo, eu tenho que automaticamente falar sobre dois pontos que é imprescindível, que é importante. Primeiro ponto, que a sociedade de consumo, ou seja,
Essa sociedade que está todo o tempo a consumir está ligada, sobretudo, ao sistema capitalista, à sociedade capitalista. A sociedade capitalista define todos os padrões de comportamento, de beleza, de lazer, de costura, enfim, de consumo. Um sistema que é preocupado com a ordem material. Somos impulsionados ao consumo compulsivo, para além do que consumimos, sem a necessidade para a nossa sobrevivência, há um sistema produtivo, improdutivo e reprodutivo que intensifica e explora os trabalhadores por extensas jornadas, péssimas condições e ambientes de trabalho. Então, vejam só, quando se fala de sociedade de consumo, existe todo um processo em torno disso. Sociedade de consumo está ligada ao sistema capitalista, a uma sociedade onde cria padrões de beleza, padrões de lazer, o corpo ideal, padrões de comportamento, padrões de costura, padrões de modelo, enfim. Existe todo um padrão. Então, a sociedade capitalista cria esse padrão e, a partir dali, começa a instigar, começa a estimular, a influenciar as pessoas a consumir aquele padrão. Então, por exemplo, uma determinada marca elaborou ali um esmalte padrão, esmalte de unha, um esmalte padrão. Automaticamente, essa empresa irá criar meios para que a população, para que o seu público-alvo compre ali aquele esmalte que está dentro do padrão da sociedade. Então, diante disso, vai começar a criar meios. Então, vai gerar um consumo compulsivo. Então, as pessoas irão comprar esse esmalte, não porque necessariamente precisa, né, para manter as unhas esteticamente bonitas, mas porque elas foram impulsionadas por diversos meios a comprar. Dentro desses meios, posso destacar aqui as propagandas, as publicações. Então, é esse a principal base da sociedade de consumo. Um sistema capitalista que cria padrões na sociedade. Além de criar, estimula as pessoas a consumir de forma exagerada, sem uma real necessidade, ok? Quanto mais você consome, quanto mais você compra, quanto mais você consome, gera ali maior jornada de trabalho. Porque quanto mais vai comprar esse esmalte, mais esse esmalte vai ser vendido e mais vai precisar fazer mais. Sempre vai precisar fabricar mais esmalte. Automaticamente vai aumentar ali a jornada de trabalho. Então, se aquela empresa de esmalte trabalha 6 horas por dia, né, os trabalhadores trabalham 6 horas por dia, e a demanda daquele esmalte está muito, vai aumentar as horas de trabalho para os trabalhadores, para que dê conta da demanda, da grande demanda de pedidos. Então, veja que é uma questão de ciclo, né? A sociedade, de fato, ela funciona por meio de ciclo. Observe, a pessoa compra, aumenta a produtividade, aumenta a extensão da jornada de trabalho e, na grande maioria, determinadas empresas encontram-se em péssimas condições de trabalho. Então, essa questão de sociedade de consumo é um ciclo, ok? Um ciclo que é estimulado a todo tempo por uma sociedade capitalista, beleza? Então, vamos lá para o nosso segundo ponto. Ficou claro, pessoal, esse primeiro ponto? Vamos para o nosso segundo ponto. Outro ponto importante a se levar em uma sociedade consumista é a quantidade de lixo produzido diariamente, seja pelas embalagens ou pelos produtos descartados, alguns ainda em vida útil. O meio ambiente grita em um pedido de socorro e nós só ouvimos as propagandas para consumir mais. Concorda com isso? Eu sei que é um pouquinho forte, mas é justamente isso aí. Aí vamos retornar ao esmalte em si, né? Aquela empresa X que criou determinado esmalte. As pessoas irão consumir esse esmalte, né? As pessoas vão começar a comprar, para revender, para passar para o cliente, a comprar. Sim, mas depois aquele material, depois de usado, o que é que ocorre com aquele esmalte? Ele vai ser destinado ao lixo. Então, quanto mais a gente consome, mais lixo acaba gerando. Automaticamente, né, como consequência disso tudo, mais prejuízo e consequências negativas serão destinados ao meio ambiente. O meio ambiente irá gritar, é uma forma que
é uma metáfora e gritar, ou seja, né, vai mostrar de alguma maneira que o meio ambiente não está bem, mas mesmo assim, ao invés de a gente buscar formas e estratégias para tentar solucionar aí os impactos ao meio ambiente, a gente vai estimular mais ainda a comprar. Então, toda vez quando você entra no Facebook, quando você entra no Instagram, você observa uma série de propagandas, compre e venda, gaste, compre e venda, gaste, isso, vem a liquidação total. Então, tudo isso são formas da sociedade de consumo, que nos estimula a todo tempo a comprar, beleza? Entende? E o que é de fato uma sociedade de consumo? A sociedade de consumo é o tipo de sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento industrial, capitalista, e que se caracteriza pelo consumo excessivo de bens e serviços. O conceito de sociedade de consumo está ligado ao de economia de mercado e, por fim, o conceito de capitalismo. Então, observem bem, é o tipo de sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento industrial, ou seja, que encontra em uma etapa de produção excessiva e ao mesmo de compra excessiva de alguns produtos e bens e serviços. Então, normalmente, hoje, quando se fala em comércio, sobretudo na região sul e centro-sul, lembra, por exemplo, da 25 de março. A 25 de março, né, chega aí no final do ano, passa aproximadamente mais de 3 milhões de pessoas pela 25 de março, consumindo ali a todo tempo. Aqui é apenas um exemplo, mas eu poderia citar tantos outros exemplos que existem atualmente, não somente naquela região, mas também na região aqui de Sergipe, em Aracaju, Estância, enfim, todas as cidades que acabam aí, de alguma maneira, criando um mecanismo para a venda. É algo positivo vender? Sim. Eu não estou aqui criticando quem vende, pelo contrário, é algo positivo, né? Porque é uma forma de manter a economia. A questão não é o vender e nem o comprar. O problema é quando o ser humano, o indivíduo, acaba ali sendo estimulado pelos meios de comunicação, pelas propagandas e publicações, a comprar algo que necessariamente você não precisa. Que aí esse produto será destinado ao lixo. Tá, pessoal? Então, quais são as características da sociedade de consumo? O consumo é um ato natural. É natural. A gente precisa, por exemplo, do cuscuz para sobreviver. A gente precisa do pão, a gente precisa do café, a gente precisa do açúcar, a gente precisa do arroz, do feijão, do macarrão, da mistura. Isso daí é algo natural para a nossa sobrevivência, tá? Então, e necessário aos seres humanos, de modo de que todas as pessoas consomem coisas diversas. No entanto, na sociedade de consumo, observe, consumir é uma coisa. Na sociedade de consumo, o consumo é intensificado pela criação de necessidades de consumo. Então, os meios de publicação, as propagandas, criam uma necessidade, cria um mundo de necessidades. Ah, você precisa para isso. Olha, você compra e você vai precisar para isso. Olha, você compra essa caneta faz isso, você vai precisar disso. Você tem essa necessidade, você tem essa urgência, você vai precisar. Então, esses meios acabam criando um mundo imaginário onde a gente acaba se convencendo que a gente precisa daquilo, sendo que, na verdade, a gente sabe, de alguma maneira, que a gente não precisa, mas os meios são tão convincentes e utilizam diversas linguagens de retórica, inclusive mexendo até mesmo com os nossos sentimentos, normalmente por meio de músicas, que a gente acaba ali comprando aquele determinado produto, né? Então, todas as pessoas que se tornam consumidores em potencial e muitas compras são realizadas para satisfazer essas vontades impulsivas e motivadas por fatores que excedem a necessidade material real. Ok, pessoal? Então, aqui eu trouxe esse post para vocês observarem o quantitativo de informações que a gente recebe a todo tempo. Se você está aí na rua, você vai para o lado liquidação. 50% de desconto, 30% de desconto, off, black, chega, corre, venha cá. Promoção, liquidação total, desconto, queimação de estoque, mega liquidação. Então, são essa série de informações que a todo tempo está aqui aos nossos ouvidos, se não estamos observando nos meios, né, nas redes sociais. Então, isso acaba aí nos estimulando a comprar. Comprar por meio de uma necessidade que não existe, ok? Quando a necessidade existe, ok. Caso não, enfim. Então, quando se fala de sociedade de consumo, a peça principal ali é o consumo, ok?
Mas quanto mais você consome, mais gasta recursos naturais em alta. Então, por exemplo, né? Vamos pensar da seguinte maneira. A folha de ofício. A folha de ofício. Vocês sabem o que é folha de ofício, né, pessoal? A folha de ofício. A gente consome. Quanto mais a gente usa folha de ofício, mais ainda vai precisar da matéria-prima, ou seja, da árvore ali, né? Então, quanto mais a gente consome, mais árvores é desmatada. Quanto mais a gente consome folha de ofício, mais árvore é desmatada. Isso daí, essa extração desses recursos naturais, né, das florestas, acaba gerando, de alguma maneira, mudança climática, acaba gerando desmatamento, acaba gerando aí contaminação e outras questões que vão interferir na nossa vida. Aqui, um exemplo, por exemplo, da folha de ofício. Mas temos, por exemplo, temos a indústria tecnológica. A grande maioria, né, dos aparelhos, né, tem a questão do ferro, a questão do alumínio. Então, tem ali o quê? A mineração. Então, quanto mais a gente consome os meios tecnológicos, mais será necessário a mineração, né? Ou seja, já vai prejudicar o meio ambiente. Quanto mais consome, mais matéria-prima vai precisar para fazer aquele produto, ou se não transformar aquele produto, ok? Então, existe toda uma relação. Então, o consumo liga ali os recursos naturais em falta e gerando automaticamente a contaminação de mudanças climáticas. Mas, de forma específica, dentro da sociedade de consumo, quais são as suas consequências? Com o passar do tempo, o aumento do consumo alterou o estilo de vida das pessoas. Hoje, sabe-se que o consumismo pode gerar inúmeras consequências, como o endividamento e o aparecimento de doenças como ansiedade e depressão. Isso é fato. O consumismo também causa danos ao meio ambiente, como excesso de produção de lixo, além da grande quantidade de poluição gerada pelas indústrias. Atualmente, já se sabe que o consumo em excesso não é uma alternativa sustentável. Causa severos impactos ao meio ambiente. Então, essas três imagens aqui representam as consequências, veja só, as consequências da sociedade de consumo. Não é a consequência necessariamente do consumismo, do fato de, então se eu comprar isso eu já estou prejudicando. Não, não é isso. A questão é quando você acaba ali consumindo, entrando numa sociedade de consumo para além de suas necessidades. Você comprando algo que você não precisa. Então, por exemplo, você já tem 3 bolsas, você já tem 3 mochilas em casa, 3 mochilas de ir para a escola em casa. Você não precisa de uma terceira, você não precisa de uma 4ª mochila. Então, às vezes, você acaba comprando aí, sendo que aquela primeira mochila que você comprou já vai ser destinada ao lixo. E ali já vai gerar algo negativo ao meio ambiente, tá? Então, diante disso, diante dessas 3 imagens, né, eu gostaria de passar agora para vocês a atividade, o momento da atividade. Então, atente-se, observem bem, elabore um painel a partir de produtos consumidos em sua casa, destacando o tempo que determinados produtos demoram para desaparecer, ou seja, o tempo de decomposição do material. Observem bem. Vocês, por exemplo, consumiram leite ninho, ou se não, leite condensado, ou se não, o pacote de arroz, ou se não, algum tipo de bebida, alguma coisa assim do tipo. Aí vocês vão pegar a embalagem. Vocês vão pesquisar na internet, por exemplo, o tempo de duração que aquela embalagem demora para desaparecer, para entrar em estado de decomposição. E aí vocês, depois de fazerem isso, vão pegar 3 objetos, fazer um painel, pegar uma cartolina e cola esses objetos, né? Se for o pacote de arroz, pacote de feijão, vazio, né? Só a embalagem em si, tá? Se for algum tipo de bebida, se for água mineral, a embalagem em si. Então, você cola ali, você vai colocar na frente a duração que cada embalagem tem para desaparecer do meio ambiente, ou seja, para não existir mais aquela embalagem, né? Quanto tempo vai levar para a sua decomposição. Depois de você fazer esse painel, você vai fazer um vídeo. Em seguida, grava um vídeo relatando as informações que conseguiram sobre a decomposição de tais materiais. Então, vocês vão falar assim, olha, eu sou João, um exemplo, né? Eu sou Joana, estudo na escola tal, na turma tal, minha professora de Sociedade e Cultura é professora tal, vai dizer o nome da professora, esse nome tudo bonitinho, depois você vai dizer, olha, os objetos que a gente consome aqui por exemplo, esse refrigerante demora um certo tempo, aí diz o tempo, né, que demora
ali para sua decomposição, e aí você vai aproveitar o momento que você está gravando e irá fazer, claro, ali, né? Vai falar um pouco sobre a importância de consumirmos de forma consciente. Por que devemos consumir de maneira consciente? Tá? Depois disso, o vídeo tem que ter no máximo 3 minutos. Você vai enviar esse vídeo para o seu professor ou a sua professora de Sociedade e Cultura. Beleza, pessoal? Do mais, eu espero vocês na próxima aula. A atividade é fácil, a atividade é basicamente uma prática. E lembrando que a realização da atividade é muito importante nesse momento aqui, tá? Então, encerro a aula de hoje com a seguinte frase: a vida muda na proporção de sua coragem. Vocês fiquem em paz, fiquem bem. É sempre um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês e, ao mesmo tempo, aguardo as atividades. Deixe o seu comentário aqui abaixo e até a próxima semana. Valeu!